viver é aquilo que o Senhor tem para mim. E uma palavra que tem queimado no meu coração é sobre Maria, uma virgem que concebeu Jesus. E enquanto eu meditava nessa palavra, enquanto eu orava sobre essa palavra, o Senhor começou a me fazer perguntas. E Ele me perguntou: quando eu procuro um coração disponível, o seu está? Então, quando Deus está procurando um coração disponível, o seu coração está disponível para Ele, o seu coração está disponível para deixar a sua agenda, para poder, às vezes, doar coisas. Eu falo isso sendo pregada, porque hoje à tarde eu tenho um bebê de 5 meses, o meu milagre, que é o Miguel. E eu estava fazendo ele dormir, e começou a tocar um louvor na minha mente. Eu comecei a pensar naquele louvor, tudo que eu tenho é teu. E só ficava assim: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. E de repente o Senhor falou assim: dá todas as bolsas. Aí eu falei: oi. Ele falou assim: eu estou te pregando na palavra que você vai pregar. E eu falei assim: ok, eu vou dar todas as bolsas. Só que enquanto eu fui me arrumar, fui organizar tudo, eu falei: tá bom, amanhã eu arrumo. Ele: é agora. Então eu parei de me arrumar, eu parei de pensar, eu peguei as bolsas e comecei a tirar. E você acha cartão, você acha um monte de coisa nas bolsas, porque cada bolsa tem uma coisa diferente, um documento, um dinheiro, uma chave, mas até que minhas bolsas estavam bem limpas. E eu comecei a tirar as coisas. Aí tinha a moça que está trabalhando lá em casa, e eu perguntei para ela se ela gostava de bolsas, se ela queria aquelas bolsas, e o Senhor pegou e falou assim: agora os sapatos. E foram lá 7 pares de calçados, uns sapatos que eu nunca usei, sapatos que eu usei 2, 3 vezes, outros que eu gostava, e o Senhor falou assim: dê tudo. E eu falo isso porque o Senhor quer encontrar em nós um coração disponível. E quando eu estava compartilhando isso com as meninas no carro sobre a bolsa, tem uma bolsa que eu comprei em 2016, 2015, quando eu trabalhava. E era a bolsa, assim, naquela época, para mim, era a bolsa dos meus sonhos. Era uma bolsa da Schutz, uma bolsa grande, linda. Só que eu não usava essa bolsa, tinha uns 4, 5 anos. E ela estava ali guardada no meu guarda-roupa, sem eu nunca mais ter usado. E o Senhor falou assim: me entrega seu bezerro de ouro. Eu falei: mas essa bolsa, um bezerro de ouro? Ele falou: sim, porque você colocou nela toda a sua expectativa, você colocou nela todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você idolatrou, aquilo que você desejou, ela tem uma marca no seu passado, e eu quero que você entregue. E eu não entendia porque aquela bolsa estava ali até então. Por que eu fiquei com aquela bolsa guardada sem nunca mais usar dentro do meu guarda-roupa? Parecia um troféu, o troféu da menina que cresceu, que trabalhou, que podia comprar aquilo que queria. E aquela bolsa tinha sido um sonho realizado. E eu estou te falando isso porque talvez dentro da sua casa exista algo que você desejou comprar, que você idealizou comprar, mas que não é mais para essa estação, que não é mais de Deus sobre a sua vida. E o Senhor quer que você simplesmente entregue. E aí o Senhor começou a falar comigo, que Ele me fez essa pergunta: o que eu tenho gestado no invisível do seu interior, o que eu tenho gestado no invisível do seu interior, que ainda resiste a nascer, porque você quer ver antes de confiar? Quantas aqui querem ver algo para poder confiar? Quer ver algo palpável, sabe? Quando eu passei pelas perdas gestacionais, que foram 4, ao longo de 4 anos, tudo que eu queria era ver, mas tudo que eu tinha era crer. Tudo que eu tinha era uma palavra. E quando eu falo de uma palavra, eu recebi uma palavra. Meu marido já teve uma visão que a gente teria uma menina. Hoje veio o Miguel. Então, se veio o Miguel, eu sei que eu vou gerar de novo, eu sei que eu vou engravidar novamente. E quando a menstruação descia, quando vinham os resultados negativos, quando vinha o positivo e depois vinha o negativo, o Senhor falava muito ao meu coração: filha, permaneça, continue, sabe? Eu era a pessoa, na minha opinião, mais seca que existia. Seca porque eu não estava frutificando, porque eu não estava gerando. Só que quanto mais seca eu estava, o Senhor falava assim: filha,
seca, mas gerando. Se você tem uma palavra, você tem tudo, porque se você está seca, naturalmente, espiritualmente, você está gerando. Espiritualmente, algo está sendo feito. E o que o Senhor quer falar comigo e com você hoje, que tem sonhos que estão adormecidos, palavras que estão engavetadas, e o Senhor quer você gerando. O Senhor me falou profeticamente que daqui 9 meses nós veríamos os frutos dessa ministração, que daqui 9 meses nós veríamos os frutos dessa palavra, daqui 9 meses, sonhos que estavam engavetados, sonhos que estavam guardados, sonhos que haviam sido esquecidos, que o Senhor traria à memória hoje, que o Senhor resgataria o chamado, que o Senhor resgataria o machado, para que você pudesse voltar para a posição. Sabe, aqui tem mulheres que estão fora da posição, e quando nós estamos fora da posição, nós não estamos resistindo ao diabo. E o versículo anterior ao resista ao diabo vai falar o que para nós? Submetam-se a Deus. Então, se eu não estou resistindo ao diabo, é porque eu não estou submetendo a Deus. E aí tá na moda, tem muitas mulheres falando: vamos confundir o inimigo, vamos enganar o inimigo. Mas o Senhor me falou esses dias para trás: eu não sou um Deus de confusão, eu não sou um Deus de engano. Então para de querer confundir o inimigo e traga a palavra. Leia a Bíblia, porque Jesus, ele não confundiu o diabo quando ele foi tentado. Ele disse: também está escrito. Então a gente tem que parar de tentar confundir o diabo, porque a única pessoa que está confundida aqui sou eu e você. Porque não é esse lugar de confusão que o Senhor quer nos levar. Não é esse lugar aonde nós estamos tentando confundir algo. Nós tentamos vestir máscaras e fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos ser claras com a palavra. Nós precisamos ser retas e claras diante do Senhor. Porque os dias são maus. Mas nós temos uma palavra, e nós precisamos resistir, nós precisamos permanecer, porque o Senhor é aquele que o tempo não é o nosso, o tempo não é o meu e não é o seu tempo, mas Ele faz, porque foram 4 anos para eu tentar engravidar. Foram 4 anos passando por aborto, foram 4 anos passando por perdas gestacionais, mas tudo o que eu tinha era uma palavra, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero, quem aqui que tem filhos de até 2 anos de idade, levanta a mão. Filhos de até 7 anos. Filhos de até 15 anos. Filhos acima de 20. E quem já é vó aqui? Uau! Vai passar. Sabe, para quem é mãe de pequeno, como eu sou, eu tenho um de 7, eu tenho um de 5 meses. Um dia vai passar. Toda vez que eu como uma comida fria, toda vez que eu saio catando os brinquedos, toda vez que eu estou ali naquele lugar, o Senhor fala comigo: um dia vai passar. Um dia a comida fria vai ficar quente. Quem é mãe de 15 anos, de crianças acima de 15 anos, pode me falar: você come comida fria ou você come comida quente? Você toma banho cronometrado ou você consegue tomar um banho com um tempo maior? Não passou? Os 2 anos não passaram? Quem é vó? Gente, quem é vó? Minha mãe olha para mim e fala: eu te amo, mas eu amo mais os meus netos. Essa é a realidade. E um dia a gente vai ser essa pessoa, vai falar assim: filho, você é maravilhoso, porque não tem o peso da responsabilidade de criar, só tem a responsabilidade de amar, de mimar, de fazer tudo que a mãe não deixa fazer, não é? Esse é o papel da avó, vamos combinar. Meu filho volta até mais gordinho da casa da minha mãe, porque faz comida o dia inteiro, todos os pratos. Se deixar, ele come purê no café da manhã, purê no almoço, purê no lanche da tarde. E é sério, ele come purê no café da manhã, porque minha mãe faz purê para ele. Então esse é o papel da avó.
E quando eu falo isso para você, eu te falo que vai passar. Talvez você está passando por situações com seu filho de 15 anos que eu ainda não passei, mas também vai passar. Talvez você está passando minha mãe me manda mensagem perguntando se o Davi comeu. Minha mãe está em Goiânia, eu já tenho 2 filhos e o Davi tem 7. O Davi já tomou banho? O Davi já... Eu falei, mãe... É só lá em casa que isso acontece. Eu acho que não, eu acho que isso é unânime. Quando eu morava em Goiânia, então, era ainda mais. Então, a preocupação da avó é outra. A preocupação da mãe é uma. Mas qual foi a preocupação de Maria? O que Maria falou? Vamos ler na palavra? Lucas capítulo 1. Vai contar quando Maria é visitada pelo anjo. No 6º mês, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Por quê? Porque o favor, ele não anula os desafios, mas ele nos sustenta nos dias maus. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Ou seja, o favor, ele pode parecer desconfortável. Deus vai pedir certas coisas. Eu não fiquei confortável de pegar as bolsas. Eu não fiquei confortável de pegar os sapatos. Sabe, quando Davi era pequenininho, foi uma das minhas primeiras experiências com Deus, porque eu falei que eu me converti em 2019, então não tem tanto tempo assim. Eu me lembro que Deus me falou assim: dá tudo do Davi, todas as roupas, tudo. E aí eu já tinha guardado, ele já tinha uns 3 aninhos, eu acho, se eu não me engano, uns 3 para 4. E eu estava ajoelhada no quarto dele com aquelas caixas, eu chorava, mas eu chorava porque eu queria guardar aquelas roupas para quando eu tivesse outro filho. E o meu marido passou e falou assim: por que você está chorando? Eu falei: porque Deus me pediu. Ele falou: então eu não estou te entendendo. Eu falei: é a roupinha que ele saiu da maternidade. É a primeira meia que ele usou. É o primeiro casaquinho. É o primeiro, eu guardei a semente, os primeiros. Ele falou assim: Deus te pediu? Eu falei: sim. Ele falou: então eu continuo não te entendendo. E eu passei a tarde chorando. Porque vai custar. Naquele tempo, aquilo me custava tudo. Eu estava apegada naquelas coisas. Mas aí quando eu olho para Maria, ela vai falar que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você ficará grávida. Olha isso. Ele vai falar: não tenha medo. E o versículo seguinte: você ficará grávida. Eu fico tentando entender o contexto e me imaginar como Maria. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso comigo, se eu sou virgem? Dúvida é diferente de incredulidade. Ela não duvidou da capacidade de Deus. Ela só perguntou assim: mas como, se eu sou virgem? Às vezes eu pergunto, às vezes eu recebo palavras, eu falo: Deus, como que isso pode acontecer? Mas eu não duvido da palavra. E aí o anjo diz para Maria o quê? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria:
sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E para dar um contexto, naquela época, uma mulher que estava prometida, o primeiro versículo desse contexto vai falar o quê? Uma virgem prometida em casamento. Ela não estava pensando em casar, ela não estava cogitando a hipótese de um dia casar, ela estava prometida. Então ela iria se casar com José. E de repente aquela mulher fica grávida. De repente aquela mulher iria ficar grávida. Então no contexto daquela época, ela poderia ser apedrejada. No contexto daquela época, ele podia se apartar dela e ela seria mal falada em toda a sociedade. Só que quantas vezes nós nos sentamos em mesas que Deus já mandou a gente se levantar, porque aquelas pessoas não são para a nossa estação, mas nós preferimos agradar aos homens do que agradar a Deus. Quantas vezes Deus nos pede algo, mas nós falamos não para Deus, mas continuamos falando sim para o homem. Quantas vezes o Senhor fala, filha, eu conheço pessoas que Deus mandou raspar o cabelo, porque o cabelo era uma idolatria na vida daquela pessoa. Você teria coragem? Você teria coragem de raspar o seu cabelo, porque o seu cabelo é uma idolatria, e você teria coragem de entregar essa idolatria aos pés da cruz? Você teria coragem de pegar a sua agenda? Você teria coragem de pegar tudo aquilo que você pensa que é lícito, que você pensa que é bom, e colocar aos pés da cruz de Jesus? Porque o evangelho, ele é sacrifício. A gente veio conversando no carro de Alphaville para cá, exatamente sobre isso. Num mundo onde a hipergraça tem dominado as igrejas, poucos estão falando, pega, se você quer vir, então o que você tem que fazer? Pega a sua cruz, nega a si mesmo e venha. O que Maria fez? Ela pegou a sua cruz, dentro de uma sociedade onde ela podia ser apedrejada, onde ela podia ser... onde José podia falar não para ela, igual ele falou inicialmente que ele não ia casar com ela. O que aconteceu? Ela precisou ter coragem. E o que Maria falou? Faça em mim conforme a sua vontade. O como é do Senhor. O meu corpo está disponível, a minha agenda está disponível, porque normalmente a gente casa, depois de passar um tempo vai ter filho. Com Maria não foi assim. Maria engravidou antes de casar. E ela teve o seu filho virgem. Ela não passou por nenhuma situação antes de ter Jesus. O corpo dela permaneceu virgem, mesmo casada com José. Então, imagine naquela época, e trazendo para a nossa realidade hoje, como nós estamos vivendo o evangelho hoje. Como nós estamos sendo fiéis à palavra que o Senhor tem nos entregado. Como que nós temos sido constantes na palavra que o Senhor tem nos falado. Sabe, eu falei para vocês que eu tenho um filho de 5 meses. E muitas vezes eu me sinto como aquela mulher falando com Jesus. Jesus, eu como dessas migalhas. E o Senhor tem falado comigo, o seu lar é um altar de adoração. Às vezes eu quero ficar o tempo todo lendo a Bíblia, querendo fazer várias coisas com o Senhor, mas eu não tenho esse tempo. Mas isso não muda o fato de ser um altar, de manifestar o milagre. E quando eu vejo, eu tenho um filho de 7 anos, a gente está passando por uma transição, eu quero mudar ele de escola, a gente está passando por várias situações, onde as pessoas falam, leva para o psicólogo, faz isso, faz aquilo, e o Senhor fala assim, eu curo o coração dele dentro da sua casa. Você não vai levar ele para lugar nenhum, você vai trazer ele para a minha presença. E aí a gente passou por uma situação semana passada, e ele estava chorando, e eu falei assim, Davi, vamos orar. E aí ele começou a orar, porque ele teve uma experiência há um tempo atrás, que meu marido falou para ele poder orar, e ele teve uma visão aberta, e ele começou a ver chuva caindo na barriga dele. E aí Deus trouxe a interpretação para o Diogo, que Deus estava lavando as emoções do Davi, que Deus se importa com as emoções dele. E aí nessa oração da semana passada, ele ajoelhou comigo, e ele falou assim, Deus, lava
as minhas emoções, lava os meus sentimentos, ele falou assim, derrama a sua chuva na minha barriguinha, porque ele viu a chuva na barriga dele. E quando eu entendo isso, eu entendo que a maternidade, ela é espiritual. Antes de Maria gerar no natural, Maria gerou no espiritual. Nós geramos no espiritual. Por isso que eu falei para vocês, eu estava seca, mas eu estava gerando, porque eu estava gerando no espiritual. Nós geramos a nossa casa, nós geramos a nossa família, nós geramos o nosso marido e os nossos filhos no espiritual. Às vezes não é no que a gente fala, não é no que a gente pensa, mas é no que a gente ora. E tudo que nós temos é uma palavra. Sabe, na palavra de Deus vai falar o quê? Não apagueis o Espírito. E a sequência desse versículo vai falar o que para nós? Não desprezei as profecias. Sabe, quando eu apago o Espírito Santo, quando eu desprezo a profecia, e qual é a profecia? Já está escrito. E o que a Érica falou? O que a pastora Érica falou no início? Ela falou o quê? Que nós temos a mente de Cristo, que nós somos novas criaturas, que os nossos pensamentos precisam ser declarados através da palavra. Mas eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma promessa, mas você tem uma Bíblia, o problema é que ela está fechada. Então a gente vai de culto em culto, de profeta em profeta, porque a gente quer uma revelação, a gente quer uma palavra nova, mas a gente não está andando na palavra que já foi entregue. E não estamos muitas vezes abrindo as nossas Bíblias. Só que cada uma vai ter o seu tempo, cada uma vai ter a sua forma. O que importa no fim é a palavra. Não é o que eu vou falar, mas como eu vou voltar para minha casa. Então a minha oração não é o que eu vou pregar para você, não é o que eu vou falar para você, mas é o que eu vou continuar pregando na minha casa. Eu vou continuar sendo um exemplo dentro da minha casa, continuar sendo uma mulher que edifica, uma mulher que aponta para a eternidade. E às vezes você tem pensado o pior de você. Sabe, eu entrei em crise uma vez, que eu precisei profetizar, o Senhor me entregou uma palavra para eu profetizar para uma pessoa que, na minha perspectiva natural, humana, carnal, é mau caráter, é mentirosa e é falsa. E o Senhor falou assim: ela é minha filha, você vai profetizar. E me trouxe toda a palavra. E eu olhava para a palavra, eu olhava para a pessoa, eu olhava para a palavra, eu não queria entregar, porque eu estava olhando com a minha perspectiva natural. Mas naquele momento eu precisei pegar a minha dor, colocar no bolso. Eu precisei pegar aquilo que eu acreditava e colocar no bolso. E profetizar e criar uma nova realidade espiritual na vida daquela mulher. Sabe, é isso que eu e você precisamos fazer dentro da nossa casa. Criar uma nova realidade espiritual dentro do nosso lar. Porque o meu marido está bebendo, porque meu marido está fazendo isso. Mas quem ele é em Deus? Quem Deus disse que ele é? Porque antes de ele ser seu marido, ele é filho de Deus. E antes de você querer o bem dele, Deus quer muito mais que você. Antes de você ter o seu filho, ele é filho de Deus. E quando eu olho para isso, quando eu olho para essa verdade, quando eu olho essa palavra, meu útero está disponível. Meu útero está disponível para gerar os planos, os sonhos, a vontade de Deus. Será que eu vou ter que me sacrificar? Será que eu estou disponível para sacrificar, para paralisar? Eu me lembro que eu me mudei para cá tem 2 anos. Então a gente está em 2023, eu me mudei para Alphaville. E eu estava até falando para as meninas que meu marido foi muito rápido para obedecer. Deus deu a palavra e foi assim, não deu nem tempo de eu fazer o download. Eu entrei em crise quando eu mudei para lá, porque eu não queria sair de Goiânia. E quando a gente mudou, eu recebi uma palavra em 2022, de um livro. E quando o Senhor me entregou essa palavra, eu como? Então, quando eu me mudei para Alphaville, eu comecei a escrever no meio das caixas. O Senhor falou: você vai começar a escrever agora. Então, no meio da mudança, no meio das caixas, no meio da bagunça, no meio de tudo ali que eu estava vendo, o Senhor falou assim: comece a escrever, coloque o seu útero para gerar. E eu estou te contando isso porque eu comecei a escrever em março de 2023. O livro... Foram 9 meses para escrever o livro, foi uma gestação. Então, quando o livro ele foi para impressão, quando ele foi imprimir, eu dei à luz a um filho espiritual. 1 semana depois eu engravidei, natural.
Quando o livro chegou, eu não sabia que eu estava grávida. Quando o livro chegou, uma semana depois eu descobri a gravidez. E por que eu estou te falando isso? Porque há passos espirituais que você precisa dar hoje para liberar o que está travado no natural. Há algo que você precisa gestar, gerar. Por isso que o Senhor falou comigo no início: daqui 9 meses vocês verão os frutos. Daqui 9 meses você vai ver o fruto daquilo que foi derramado, daquilo que foi entregue nessa noite. Por quê? Porque não importa o que está acontecendo lá fora. Está frio. Mas aqui nós estamos queimando. Não importa o que está acontecendo no nosso redor. Não importa o quão frio o seu marido está na fé. Não importa o quão afastado o seu marido está na fé. O que importa é que você continua queimando. O que importa é que você continua gerando. O que importa é que você continua na presença. Porque quando a gente está na presença, nós temos tudo. E aí, nós continuando nossa conversa no carro, nós estávamos falando sobre que a nossa vida tem que ser para cultuar a Deus. Então eu não vou para a igreja para receber, mas eu vou para a igreja para o que eu posso entregar, o que eu posso derramar aos pés do meu Pai. E nós vemos aqui, não aqui, mas o que a gente mais vê são as pessoas sugando os seus pastores, as pessoas sugando os líderes, ao invés de abrir a sua Bíblia, ao invés de abrir a sua casa. Tem mulheres aqui que têm promessas de abrir a sua casa, de receber mulheres, mas você está pensando na louça que você não tem, você está pensando nas coisas que você não tem, porque fulana está fazendo melhor. E enquanto eu estava arrumando a minha casa, vindo para cá, eu vi o meu livro do Experiência do Lar, e o Senhor falou assim comigo: a maior experiência que eu quero ter dentro dessas casas é a experiência com o Espírito Santo. Não é sobre louça, ainda que seja lícito, ainda que seja maravilhoso, mas aquilo que eu quero ter é uma experiência com as minhas filhas. Então tem mulheres aqui que não abrem a sua casa porque acham que não é o momento certo. E hoje eu vi um vídeo de uma criança, acho que ele tinha uns 10 anos, e ele falava assim, ele chorando, ele falava assim que imagine quando a gente morrer e ir diante de Deus. Antes da gente falar qualquer coisa para Deus, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo. Deus olhar para mim e para você e falar assim: eu te conheço. Será que a gente vai chegar nesse lugar onde Deus ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: eu te conheço, minha filha. Eu vi as lutas, eu vi as dificuldades, eu vi as lágrimas que ninguém viu. Serva boa e fiel, você permaneceu, você resistiu, você não desistiu. Será que é isso que o Senhor vai falar para nós? Mas, Vanessa, parece que está tão longe. Tem pessoas morrendo agora. Tem pessoas dando o último suspiro agora. Tem pessoas que darão o último suspiro amanhã. Então, como que nós temos corrido a nossa corrida? Como nós temos amado ao próximo? O nosso coração está disponível como o coração de Maria, que estava ali para gerar, que estava ali apesar das circunstâncias, que estava ali apesar das dificuldades. Aonde o seu coração está? Aonde o seu ventre que é profético está? Aonde o seu ventre que gera seu lar, o seu ventre que gera os sonhos de Deus, que gera a sua casa, que gera seu marido, que gera os seus filhos, aonde ele está? O Senhor só precisa do seu sim e do seu amém. Sabe, eu não tenho muito para te dar, mas eu vim trazer tudo o que eu tenho. E é isso que o Senhor espera de nós. Os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Tudo o que eu tenho aqui são 5 pães e 2 peixes. Nada mais do que isso. Jesus não me pediu, minha amiga Rachel sempre fala isso, Jesus não te pediu para multiplicar. Ele pediu o que você tem. E o que você tem? O que eu posso entregar? O que eu posso derramar na presença de Deus? Sabe, a gente está lendo tanto devocional, a gente está lendo tanta coisa, e está faltando isso aqui. Porque às vezes a gente quer entender tanto a Bíblia através de uma outra visão, através de outra palavra, e a gente está esquecendo do quê? Da palavra. É a palavra.
somente a palavra. E nós precisamos de amigas que vão apontar o dedo na sua cara, na minha cara, porque minhas amigas têm liberdade para fazer isso. Tem hora que eu pulo dessa altura, que eu fico com raiva, porque eu sou gente. Mas aí depois o Espírito Santo faz o quê? Ela está certa. Se arrepende. Libera perdão. Essa mesma amiga um dia foi na minha casa, a gente ia tomar um café com uma outra amiga que estava vindo me visitar, para a gente ter um tempo de comunhão, e a gente olhou uma para a cara da outra, eu falei, amiga, eu preciso confessar. E eu fui confessar pecado, eu fui liberar perdão, e enquanto eu falava e liberava, Deus constrangia ela, e ela liberava, e ela confessava, e a gente ia, a gente ficou 1 hora confessando pecado, a gente ficou 1 hora confessando e liberando perdão para as pessoas à nossa volta. Mas sabe o que a maioria faz? Você está vendo fulano? Você viu o que ele fez com o ciclano? Mas é um absurdo. Aí um negócio que era desse tamanhozinho começa a crescer, cria uma raiz de uma amargura, um coração ofendido. Um coração ofendido não agrada o Senhor. O Senhor está nos chamando de volta para um lugar de essência. Eu creio que é uma noite de resgate. O Senhor está resgatando a nossa essência, a verdadeira essência. Não aquilo que nós queremos mostrar umas para as outras, mas aquilo que só Ele consegue ver em nós. Aquela chama que não se pode apagar. Sabe, o Senhor me falava enquanto eu ministrava que aqui tem mulheres que são atalaias, que tem mulheres aqui que são sentinelas, que tem mulheres aqui que são profetisas, que tem mulheres aqui como Débora, como Esther. Só que também tem mulheres que estão fora da posição. Tem Jael aqui. Sabe? Tudo que o Senhor precisa é do seu sim e do seu amém. Tudo que o Senhor precisa é do meu e do seu coração disponíveis para Ele. Amém? Amém, Jesus. Oh, Jesus. Suriandaralarabaço. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor quer fazer algo aqui em nós hoje. O Senhor quer resgatar aquelas gavetas que foram esquecidas. O Senhor me fala que aqui tem muita mulher que pensa que é coisa da sua cabeça. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é Deus. Mas o Senhor está falando que o passo para o sobrenatural que você anseia viver está na fé que você não tem, que não é coisa da sua cabeça. Oh, Jesus, traga à memória, Senhor, os sonhos, os planos, os projetos, aquilo que a gente engavetou e pensou que era algo nosso, que era algo do nosso coração, que era algo da nossa alma, que era uma carência sobre nós. Oh, Jesus, resgata em nós hoje, Senhor, a nossa essência, a sua essência, Deus. Oh, Suriandaralarabaço. Aquela mulher de roxo ali, você. O Senhor falava comigo para você não ter medo. E o Senhor falava comigo que Ele é com você. Eu vi o Espírito Santo entrando na sua casa, lavando a sua casa com as águas que descem do trono. E o Senhor falando que está trazendo um renovo sobre você. A paz que excede todo o entendimento sobre a sua casa. O Senhor me falava que Ele está levantando pessoas, que não vai faltar nada. Que Ele está levantando pessoas e que eu vejo presentes do céu sobre a sua casa. Eu vejo presentes do céu sobre a sua vida. O Senhor me fala que você é aquela que se doa, que se entrega, que é 100%, mas que o Senhor também vai trazer amigas de Deus para poder ombrear junto com
você para segurar o fardo, porque não vai ser pesado. O Senhor fala que Ele está aliviando você da cabeça à planta dos pés, e eu vejo presente. O Senhor me fala que os próximos 3 meses serão de uma aceleração, porque o Senhor me fala que o novo chegou, que é tempo de cantar, e o Senhor me mostrava você desde a hora que eu subi aqui em cima, e o Senhor me falava que é tempo de florescer, que é tempo de cantar, porque o que Ele tem para a sua vida é muito maior daquilo que você sonhou. Mas muitas vezes você fala para Deus: como? Mas o Senhor está falando: filha, eu só quero o seu coração. Eu quero o seu coração como o de Maria. Não importa o como, eu só quero a sua disponibilidade. Então não olhe para o lado, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, não olhe para as circunstâncias, porque Ele é um Deus apesar das circunstâncias. As circunstâncias vão te dizer algo, o diagnóstico, a palavra do homem vai te falar algo, mas o Senhor é aquele que se move no sobrenatural. E Ele te fala hoje que não é porque você não está vendo naturalmente acontecer, que não está acontecendo espiritualmente. Há uma aceleração no mundo espiritual. 3 meses. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero finalizar com esse versículo. Eclesiastes 9:10 vai falar assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. O Senhor está falando comigo e com você hoje. Não calhe a voz profética, não calhe a voz de Deus na sua vida, não calhe a palavra que o Senhor já liberou sobre a sua vida. O Senhor está falando: filha, abra as gavetas dos sonhos, abra as gavetas do que eu já liberei, do que eu já entreguei, porque é chegado um tempo. O Senhor está falando aqui conosco, Ele está bradando por dentro, eu estou queimando. O Senhor está falando: filha, esse é um resgate da minha essência. Não é a essência que vocês colocam, não é o perfume que vocês passam, mas as pessoas vão passar por você e vocês exalarão o meu cheiro. As pessoas vão perguntar que perfume que é, e eu vou responder: é Cristo. O meu perfume é Jesus. É Jesus que está aqui, e Ele está aqui no meio de nós. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Não haverá excessos. Sabe, para um novo tempo o Senhor tem uma nova medida. Para um novo tempo o Senhor tem novas vestes. Imagina, nesse frio que está, se as nossas roupas fossem ainda a roupa do verão, nós iríamos passar frio. Então, para uma nova estação, o Senhor tem novas vestes, o Senhor tem novos calçados, mas nós precisamos nos dispor a ver aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você que está cansada.